Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo referente ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse é um versículo muito bem conhecido pelo mundo cristão, em particular pelos evangélicos. Ou seja, é um versículo chave, como diz, de evangelismo, né? Dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que ocorre? A problemática não é referente ao pronome que eu vou estar falando, mas sim ao versículo, ao conteúdo todo. O que ocorre? Esse pronome seu aqui não é existente nos melhores manuscritos. A interpretação daria um outro sentido. Ou seja, qual filho? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. Que Filho unigênito? Né? Mas não o seu filho, tá? Não o seu filho, o Filho de Deus. Então, se eu tiro o pronome, que na verdade não é atestado nos melhores e mais antigos manuscritos, eu vou falar quais são eles e vou demonstrar isso, muda um pouquinho a interpretação que as pessoas têm desse versículo. Eu analisei que as versões em português, as três melhores versões em português, que é a ARA, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, todas elas trazem o pronome possessivo. Porém, o que acontece? O Códice Sinaítico, que eu vou estar colocando aqui para os senhores, está aqui. Olha aqui o que um outro copista fez. Ele colocou a expressão autu aqui, o pronome seu. Tanto que ele tem aqui a expressão filho, que é a abreviação do Códice. Está aqui o artigo tom, monógene, que vai até aqui, monógene, né? O monógene, está aqui o eta. Então, você já vê que um copista, ele inseriu, acrescentou para dizer que esse filho é o Filho de Deus. Então, você vê, ou seja, o Códice Sinaítico não revisado não traz o pronome possessivo. Já um outro copista, em cima do Códice Sinaítico, acrescentou o pronome, tá? Isso é o Códice Sinaítico. Bom, analisando-se o Códice Vaticano, que tanto o Sinaítico e o Vaticano ambos são do século IV, tá? A mesma coisa, o Códice Vaticano também não traz a expressão pronome, tá aqui, a expressão filho, tom, monógene, não tem o pronome autu, pronome possessivo. Então, dois códices do século IV não atestam o pronome possessivo, nem no versículo 16 e nem no versículo 17, tá? Isso só foi ser inserido a partir do século V no Códice Alexandrino, que ele traz aqui autu, está aqui a expressão. Porém, esteticamente, dá a entender que houve um problema também no Códice Alexandrino. Por quê, professor? Porque a escrita ela se tornou menor. Então, se você comparar o alinhamento, tanto que o mesmo alinhamento aqui, ele coloca letras de uma forma maior, ou seja, ele acaba seguindo um padrão. Chega aqui, bom, mas eu botei então que o pronome possessivo ele acaba ocorrendo a partir do século V, pelo Códice Alexandrino em diante. Tem outros códices também que acrescentam outros lecionários. Em termos de papiro, existem dois melhores papiros concernentes ao Evangelho de João, que é o papiro 66 e o papiro 75, que alguns acreditam datar do século II e século III. Quando você chega no conteúdo do papiro, que é o que está aqui, a informação do papiro, o próprio papiro 75, ele também não traz a expressão. Aqui é um material de Comfort e Barrett, tá? Que ambos fizeram estudos em cima dos papiros descobertos, os papiros mais antigos descobertos. E também nós não temos, tá aqui, Tom Cosmo Rosten, Tom Ruion, Tom Monógene, tá aqui, Ruion. Você também não tem um pronome possessivo autu no papiro 75. Que esse papiro 75, há uma descrição dele, pouca coisa eu coloquei, é um fato bem conhecido que o texto produzido pelo copista do papiro 75 é muito preciso. Também é bem conhecido que o texto do papiro 75 foi o tipo usado na formulação do Códex Vaticano. O texto do papiro 75 e o uncial B, que é o Códex Vaticano, são muito semelhantes, demonstrando concordância em cerca de 85%, está aqui a referência bibliográfica. Então o que eu estou afirmando com isso? Que não tem como eu afirmar na ótica e na visão que Deus amou o mundo, que deu o seu filho. Opa, então ele não deu o seu filho, ele deu o filho. Agora, que filho é esse? Ok? Mas beleza, isso é só uma questão textual, a questão da papirologia, tá? Mas aonde eu quero chegar com isso tudo que eu estou escrevendo para vocês? Tanto que eu coloco aqui, Tom Ruion Monógene, sem o pronome atestado pelos seguintes manuscritos. Aí você tem o Códice Sinaítico,
século IV, Vaticano, século IV, Washington e os papiros 6675. Já o pronome seu é atestado pelos seguintes manuscritos: Códice Alexandrino, Efraimi, Régios, Muraute, Coridete e o papiro 66 e muitos lecionários também, tá? Bom, a datação está aqui embaixo de ambos os códices, século IV, século IV, século IV, V. O Códice Efraimi é um palimpsesto, Alexandrino século V, Régios é o século VIII, Muraute século VI e o Coridete século VII ao século IX. Bom, a pergunta onde eu quero chegar com esse versículo é o seguinte: todo mundo fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu pergunto, que mundo é esse que Deus amou? Qual é esse mundo? É o mundo atual? É o mundo dos gentios? É o mundo da humanidade? Será que é esse mundo? Bom, eu faço a seguinte indagação: como pode Deus, segundo o escritor do Evangelho de João, ter amado o mundo se o mesmo particularizou uma nação? Que mundo que é esse? Então João está se contradizendo, ou dizendo que esse mesmo Deus mudou. Porque se João faz parte de uma nação hebreia, ou seja, e a história toda do Antigo Testamento vai dizer que Deus não amou mundo algum, a não ser a sua própria nação, qual ele particularizou, e vou dar alguns versículos para provar, apenas 2, mas existe muito mais do que isso, você pode investigar para não delongar esse vídeo. Então João está se contradizendo, Deus não amou o mundo gentílico algum, de forma alguma. Por quê, professor? Olha o que diz Gênesis 17, 5 a 8. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua para te ser a ti por Deus. Não é para as outras nações não, Abraão. É só para você e sua descendência. O resto que se lasque. E a tua descendência depois de ti. Versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Olha o que diz Êxodo agora. Diz o seguinte, tem muito mais. Êxodo 34, 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Aqui é quando Deus está reescrevendo os mandamentos para Moisés, né? Eis que eu lançarei fora de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, Deus iria matar tudo. Foi o que aconteceu, né? Nós sabemos do que ocorreu. Então, senhores, João 3,16 é uma farsa. Deus não amou mundo algum, porque o contexto todo que antecede o personagem João e o seu escrito é totalmente ao contrário o que ele registra e escreve. E nós vamos ver em toda a história. Você pode pegar todo o Antigo Testamento e vai ver isso. O que aconteceu com as outras nações? Foram todas destruídas. Ah, professor, mas porque eram pecadores. Mas Deus não amou o mundo? E qual mundo então? Se Deus amou o mundo, todo mundo peca, não tem como. Entende? Então esse João 3,16 é uma farsa. Todo mundo utiliza para evangelização, eu sei disso, mas eu só estou aqui explicando que não corresponde com a conjectura contextual de todo o Antigo Testamento. Sai totalmente fora do padrão contextual. Aí para os dias de hoje é aplicar, mas Paulo então, tudo é Paulo, tudo é Paulo. Depois que Paulo vai fazer isso, aquilo, ou seja, então eu volto, onde que parece que o Deus mudou. O Deus lá que matava, destruía, agora esse Deus já não faz mais isso, agora mudou, igual hoje. Né? As nações brigam, nós sabemos, vivemos pleno século XXI, e nós só vemos guerras e mais guerras e mais guerras. E parece que só existe uma nação qual é preservada. Se aquelas pessoas que acreditam na veracidade da Bíblia, em sua inerrância, então me desculpem, senhores. Então o Deus mudou, o Deus Pai de Jesus e o Deus do Antigo Testamento, então ambos mudaram. Ou seja, o que eu vou aceitar? Todo um escrito de 39 livros do Antigo Testamento que demonstram que esse Deus particularizou uma nação? Ou eu vou ter que seguir o que João escreveu e alguns escritos de Paulo? Como fica essa situação? O próprio Jesus mesmo. O próprio Jesus, ele traz uma informação para quem? Para o povo hebreu. Ou seja, alguns adendos ali para uma outra pessoa que não é um judeu, mas são suas raras exceções. O percentual todo é preservado para uma nação. Então está aí a farsa de João 3,16 e 17, que é o versículo mais utilizado, que diz que Deus amou o mundo. Não, Deus não amou o mundo, humanidade nenhum, segundo a Bíblia que você utiliza. Deus amou uma nação e as outras nações Deus mandou matar e destruir. Tá certo, senhores? Não se esqueçam,
O meu livro vai sair mês de novembro. Tem alguns novos DVDs no meu site. Entra lá, adquira meu produto, ajude esse meu trabalho. Professor, realmente, o senhor faz tempo que o senhor não faz alguns vídeos aí, porque eu estou fazendo a série DVD de curso de hebraico e de grego, tá? Então, no final do mês que vem, o curso de hebraico completo, avançado, vai estar disponível no meu site. Professor, qual vai ser o preço? Ainda não sei o preço, vai estar lá. E o de grego no ano que vem. E lembrando que domingo agora, deixa eu pegar o dia aqui. Domingo, agora, senhores, dia 21, nós teremos um Hangout. Você quer saber mais disso? Entra lá no meu Facebook, tá? No meu Facebook, vou estar participando de um Hangout agora, domingo, acho que no período da tarde. Então não se esqueça, compartilhe esse vídeo, deixa as propagandas dos meus vídeos passarem por completo. Entra no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br e veja meus produtos que eu tenho lá, meus materiais e alguns esboços disponíveis também, tá certo? Então, sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.